Olá, Beleza. amigos, uma boa noite. O senhor e a senhora que está aí sintonizados conosco, mais uma vez, que alegria reencontrá-los. Esteja o senhor onde estiver, na sua casa, no seu espaço de lazer, enfim, é um prazer reencontrá-lo. Nós estamos aqui com eminentes personalidades do mundo científico, do mundo jurídico, gravando mais um Jornal da Justiça e esperamos que o senhor não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no nosso site, né? Vai aparecer aí depois da edição o nosso site, vai aparecer, o senhor faz sua inscrição, pode fazer também dar a sua opinião, enfim. Nós estamos na tela aqui com o professor Álvaro Atala, meu, não sei se posso chamá-lo assim, mas meu amigo, que é um prezadíssimo, e que, além de professor da Unifesp, professor de medicina baseado em urgências, também professor de medicina baseado em evidências médicas, é, ele. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, professor Álvaro, o que é exatamente o Cochrane. Como é que o Cochrane nasceu, como é que ele existe, da onde ele apareceu, as origens. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Muito obrigado, Maurício, pela organização desse programa, a toda a sua equipe, os nossos colegas aqui de bancada. Estou muito contente com o Jornal da Justiça voltando ativa com toda a força. E eu queria te dizer que a Cochrane, a medicina baseada em evidência, surgiu da necessidade de errar menos, né, e acertar mais, e oferecer a melhor possibilidade de sucesso no tratamento, na prevenção e no diagnóstico, em medicina. Nós estamos nessa área já há aproximadamente 45 anos, né? E eu sempre fui um crítico da medicina, né? Querendo saber qual é a prova que você tem que isso funciona, qual a prova que essa é a melhor forma de fazer o diagnóstico, quais são as provas de saber como prevenir determinadas doenças, né? Isso acabou me levando ao encontro de gente que pensava igual no exterior, particularmente, só que eram muito mais avançados do que eu, no Canadá, na Universidade da McMaster, na Universidade da Pensilvânia, em particular o pessoal da Universidade de Oxford. E como eu era o mais novinho, acabei sendo adotado por eles e fiquei nesse circuito já há mais de 4 décadas, né, aprimorando o conhecimento. E é uma história muito parecida com o direito, eu sei que os profissionais do direito dependem muito de provas, né? E menos de opiniões de pessoas. A medicina, no passado, o médico era lá uma figura, né? Com cartola, né? Fraque, bengala, que chegava diante do coitadinho do doente encolhido ali na cama, né? Carente de ajuda, e ele dava a opinião dele, Já né? estou aqui, já estou aqui. Boa tarde. Está escutando eles? Eles estão escutando o senhor? Os Sim, senhores estão me escutando? sim, Entrou. estamos sim. Muito bem. Todos me Entrou o escutam? professor Gouveia aí. Todos têm a gentileza em me ouvir? Coisas, coisas da comunicação a cibernética. O senhor Com está no ar, licença, professor. momento por gentileza. O senhor tá no ar aí, o senhor está falando e eu sou, sem querer, evidentemente, pela sua elegância, interrompeu aí o professor Álvaro Atala, que estava falando sobre
a importância do Instituto Cochrane, que eu peço a ele que volte agora e Momento, por complete o seu gentileza, que raciocínio. eu vou agradecer a minha colaboradora. Muito obrigado. Então, a medicina era baseada na autoridade do médico. Ele decidia e as pessoas obedeciam. Mas o médico, cá entre nós, errava muito, né? Só para vocês terem uma ideia, sangria foi usada na medicina, né, como um tratamento importante durante 2000 anos, sem ninguém nunca contestar se aquilo estava certo ou errado. A hora que foram checar, servia só para quem tivesse com hemorragia ou que tivesse com anemia extrema. Então, aos pouquinhos, nós fomos criando uma medicina baseada em provas. Como o direito precisa ser baseado em provas também, de preferência irrefutáveis, provas de alto nível. Então, como é que nós obtemos provas de alto nível em medicina? Fazendo estudos clínicos de alta qualidade. E foi isso que nós fomos desenvolvendo, fomos aprendendo, né, com o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, e de outros países, do Canadá também, não é? Então, eu, quando fiz a minha pós-graduação e ganhei o maior prêmio de pesquisa clínica do Brasil, que era o Prêmio LAF de Medicina, eu olhei no espelho e falei, poxa, como é que podem me dar um prêmio desse tamanho se eu não sei nada de pesquisa clínica? E, muito irreverente, falei isso para o meu orientador, que era o professor Oswaldo Luiz Ramos, um dos mais importantes médicos que já brindaram com o seu trabalho esse país. E aí ele estava um dia no aeroporto de Nova York, um professor amigo dele o encontrou e falou: "Ô, Oswaldo, nós estamos mudando a medicina, nós estamos usando provas, nós estamos juntando o método dos epidemiologistas com o conhecimento dos clínicos para as tomadas de decisão, e isso está ganhando qualidade. Você pode me mandar aqui uns jovens que têm alguma liderança para aprender isso e divulgar no Brasil?" Ele me disse: "Olha, Álvaro, pensei imediatamente em mandar você, que eu era o mais chato, né? O mais crítico, né?" Então eu fui para a Pensilvânia para ser treinado em epidemiologia clínica, metodologia de pesquisa clínica para prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. Mas naquela época, a epidemiologia não era muito bem vista pelos clínicos, nem os clínicos eram bem vistos pelos epidemiologistas. Um achava que o outro não sabia nada da área dele, né? E o Cochrane fez esse milagre, juntou o método, a metodologia, a qualidade de pesquisa dos epidemiologistas com o conhecimento dos grandes clínicos, como era o caso do Oswaldo Ramos. Então, ele me mandou para lá, eu aprendi essas coisas, me entusiasmei, mas fiquei preocupado porque não queria que me chamasse de epidemiologista, né? Porque na época nós clínicos tínhamos preconceito contra a epidemiologia. E, de repente, mudaram o nome de epidemiologia clínica para medicina baseada em evidências. Evidências, em inglês, quer dizer provas, não é? E aí eu me senti mais médico e comecei a ensinar isso aqui. E eu fui para lá em 84, né? Depois eu fui para a Inglaterra em 88 e depois trouxe lá da Inglaterra um instituto que tinha sido criado por um amigo nosso, o professor Ian Chalmers, então, que muito inteligente e muito sábio, né? Tinha organizado como obter essas informações e como estruturá-la e divulgá-las para melhorar a qualidade das decisões na medicina como um todo. Isso influenciou toda a medicina, não é? Então, eu fui lá trabalhar com eles também. Eles me ensinaram a fazer os grandes estudos clínicos, com mais de 10 mil casos. Não são estudinhos de 10 casos, 15 casos. Hoje mesmo eu vi um Tudo certo, profissional, viu? um colega meu, falando que ele melhorou Nada, qualquer coisa eu te chamo, tá bom? o tratamento lá de própolis, Tchau. que realmente era só ele. Falei, você é um caso, você precisa fazer grandes trials para provar se isso funciona ou não. Então, aí criamos a Cochrane do Brasil.
que é uma instituição sem fins lucrativos, totalmente ética, com ausência de conflitos de interesse, para estudar o que funciona melhor em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, e em termos de prevenção de doenças. E aí eu que era um clinicão, e que, né, só para você ter ideia, eu trabalhei mais de 30 anos em pronto-socorro, UTI, grandes enfermarias no Hospital São Paulo, passei a ensinar esse tipo de medicina, né? A medicina baseada em provas. E produzir provas para dirimir dúvidas de coisas importantes, em particular da hipertensão, pressão alta na gestante, uma doença chamada pré-eclâmpsia, que é a primeira causa de mortalidade no Brasil e em muitos países do mundo, não é? Então, isso foi ganhando credibilidade cada vez maior, a nossa capacidade crítica foi aumentando muito e nós fomos forçando com que as pesquisas clínicas em todas as áreas da medicina bebesse um pouco da qualidade da Cochrane, e isso eu diria que aprimorou e trouxe uma revolução para a medicina. Eu simplesmente tive a sorte de estar no lugar certo, com as pessoas certas, desde o começo, né? Como eu disse, eu era o mais novinho da turma aí, né? Agora eu já sou um decano nessa área aí, mas tenho muito para aprender ainda. Fiz muito pelo Brasil, pelo Ministério da Saúde, né, pelo ensino médico, mas tem muito mais para fazer ainda. Então, o entusiasmo meu é o mesmo, eu estou aqui à disposição, porque o importante agora é passar isso também para um direito à saúde baseado em provas, né? O juiz liberar aquilo que o médico está prescrevendo, mas se tiver provas, evidências de que aquela é a melhor opção para o diagnóstico, para o tratamento ou para a prevenção de doenças daqueles pacientes. Então, linhas gerais é isso. A gente montou o Centro Cochrane do Brasil, montei uma pós-graduação, já formamos 500 mestres e doutores, e eu pessoalmente orientei 150 mestres e doutores em medicina, baseada em evidências, na Escola Paulista de Medicina. Acho que fiz uma síntese razoável, né, Luiz? Muito bom, Álvaro. É um prazer, uma honra mesmo ter você conosco aqui, sempre no programa. Não é a primeira experiência nossa, nem será a última. Tantos caminhos nós já trilhamos juntos, enfim. Bom, amigos, vamos pedir licença ao senhor e à senhora para fazer um pequeno intervalo e nós voltamos na sequência. Não saia daí que a gente já volta. A Cochrane Brasil é uma organização referência em saúde, baseada em evidências, contribuindo para decisões mais seguras e eficazes. Desde 1996, atua em parceria com a Unifesp, realizando pesquisas científicas, consultorias e workshops de alta qualidade, com cerca de 200 publicações internacionais. A Cochrane Brasil coloca o Brasil em destaque no cenário global da ciência. Cochrane Brasil, ciência que transforma decisões e vidas. Saiba mais no nosso site www.brasil.cochrane.org. Agora, passando um pouquinho das ciências médicas para o direito, né? Há um assunto que me impacta bastante, são os impactos sistêmicos, né? Quais são são os custos indiretos da uma coisa que se tornou hoje eu falei com o desembargador Alexandre Laranjeira, do TRF1, lá de Brasília, e ele me dizia o seguinte: Luiz, já tentaram uma vez, duas vezes, e eu tenho que decidir aqui pela terceira vez. É um assunto que já devia estar encerrado, mas eles insistem nessa chamada litigância predatória,
para a sociedade, né? O que, é, além dos milhões de reais que isso gera, como isso afeta a justiça para os casos mais urgentes ou legítimos? Doutor Francisco, o que o senhor pode nos orientar a respeito? Bom, primeira coisa que eu gostaria de comentar é definir para o nosso ouvinte internauta leigo, né, o que é a chamada litigância predatória, né? Que na prática acaba ocorrendo da seguinte maneira: geralmente, advogados ou empresas que movem ações judiciais, muitas vezes de má-fé, com argumentos frágeis e alguns repetitivos e até fraudulentos, visam o quê? Obter vantagens financeiras indevidas, indenizações infundadas, protelar processos, evitar pagamentos de dívidas, e tudo isso sobrecarrega o sistema judiciário e a fim de forçar acordos vantajosos, né? Essas ações, elas são classificadas como superficiais, procrastinatórias ou até fictas. E, e que tipo de impacto tem isso na vida do cidadão, né? O chamado custo anual, né, do judiciário, ele hoje repercute diversos bilhões, né, aos cofres públicos. Tanto no Poder Judiciário aqui do Estado de São Paulo, como de Minas Gerais, como no Brasil inteiro. E além do aumento de tempo de tramitação desse processo, desvio de alguns recursos humanos e financeiros, e tem um efeito social muito sério. Esse efeito social ele acaba eclodindo, né, na confiança do cidadão na justiça e na certeza de que nós teremos impunidade. Tá? Então, esse é o principal impacto em relação a isso. Mas eu gostaria de ouvir o meu colega Luiz Antônio Sampaio Gouveia, que é um expert nessa área, né? E que com certeza nunca litigou dessa maneira, né? E que pode dizer sobre até que ponto isso repercute e atrapalha a vida do advogado, a vida do cidadão e a vida do magistrado. Olá, doutor Gouveia, o senhor está no ar? Sim, e tenho o prazer em saudar o doutor Álvaro Atala. Boa noite. Eu entendi que Vossa Excelência tivesse usado um termo eclâmpsia. Sim, Este termo é ginecológico, é obstétrico. obstétrico. Meu avô foi um obstetra. Hum. E eu consegui a tese de doutorado do meu avô com mais de 100 anos, Olha, a respeito do corpo amarelo. E meu avô se formou na mesma turma do Afrânio Amaral. Então, eu quero cumprimentar o senhor. Tenho muita simpatia pela família Atala, que é um povo lá de Jaú. Não sei se Vossa Excelência é de Jaú. E, em relação ao que me pede meu colega Francisco, essas lides multitudinárias são lides de multidões. Elas sempre atravancaram o poder judiciário. Tanto que, quando se encontra o magistrado em face de lides multitudinárias, existe até uma tendência de separar estes processos em processos distintos, para poderem ser melhor judicados, levando em conta o posicionamento de cada pessoa que esteja atuando no processo como requerente e, além disso, como pretenso recebedor do benefício judiciário. Quando se entra aqui exatamente na litigância massiva, chamemos-la assim, litigância predatória,
esta questão exprime algum repúdio que se deve fazer, porque nós, às vezes, encontramos até nestas circunstâncias procurações forjadas, fraudadas. Então, este tipo de, digamos assim, esse tipo de litigância, realmente ele torna complexa a prestação do favor judiciário. Chamemos-lo favor porque ele vem do Estado, embora seja um direito, não seja um favor. Mas, de qualquer maneira, eu usei esse termo. E é realmente uma praga como se fosse uma tiririca. É uma erva daninha que infesta os jardins judiciários e torna extremamente complexo o exercício da função. Então, tanto quanto o meu amigo Francisco Miné, eu, de minha parte, eu secundo o Miné a dizer que temos a mesma opinião. Muito obrigado, doutor Luiz Maurício. Bom, amigos, vamos pedir licença ao senhor e à senhora para fazer um pequeno intervalo e nós voltamos na sequência. Não saia daí que a gente já volta. Se você está realizando ou pretende comprar, vender ou alugar um imóvel, Luzia Chaves Advocacia e Imobiliária. 30 anos de experiência e excelência no que faz. Fale conosco e fique tranquilo. Luzia Chaves, mais do que prestação de serviços. Seu amigo no Triângulo Mineiro e Minas Gerais. Avenida Francisco Galassi, 1400. E-mail luziach@hotmail.com. Telefone 34 9992 6234. Eu vou aproveitar a sua presença, doutor Gouveia. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta bastante objetiva ao senhor. Como o sistema jurídico pune advogados ou escritórios envolvidos em litigância predatória? Eu creio que isto não é uma função do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem jurisdição sobre nenhum aspecto quanto à atuação do advogado e se dedica a esta anomalia desta litigância sobre a qual estamos discutindo. O poder de punir o advogado que infringe a ética profissional, este poder é exclusivamente da Ordem dos Advogados do Brasil. O que acontecer é que, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, é dever do juiz, quando configurar uma atitude criminosa, por exemplo, esta litigância em análise, ela pode não ser criminosa, ela é administrativa e eticamente nefasta. Mas se, porventura, o magistrado está julgando um processo e se ele vê uma situação de crime que deva ser procedido por ação pública, ele tem o dever de encaminhar a peça para o Ministério Público, a fim de que o Ministério Público tome as devidas providências. Mas falece ao magistrado tomar qualquer providência em face de qualquer advogado, por mais chocante que seja a atuação dele, sem embargo de que, se o advogado criminalizar a sua conduta, autocriminalizar-se, o magistrado terá a hipótese do artigo 40, não é nem hipótese, terá o dever do artigo 40 para encaminhar a questão, a representação pelo Ministério Público, que então fará a avaliação da circunstância criminológica presente na hipótese. Doutor Gouveia, acabou o nosso tempo. Muito obrigado, doutor Francisco. O senhor hoje falou tão pouco, e, infelizmente, para todos nós, os seus queridos ouvintes,
os nossos telespectadores, para mim, muito especialmente, o doutor Álvaro Atala também falou tão pouco hoje, mas, enfim, muito obrigado pela presença, doutor Álvaro, doutor Francisco, doutor Gouveia, e espero encontrá-los numa próxima oportunidade para que a gente possa fazer sempre novos programas com temas tão importantes como esse. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. E ao senhor e à senhora, não se esqueça de registrar aí a sua opinião e fazer o seu comentário e se registrar no programa. Muito obrigado. Obrigado, eu. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Sampaio Gouveia por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer aí estar na sua companhia. Muito obrigado. Obrigado e boa tarde a todos. Boa noite a todos. Até a próxima, amigos.